para buscar a sua face e também meditar na sua santa e gloriosa palavra. Glória a Deus. Eu quero convidá-los para fazermos uma leitura responsiva na palavra de Deus, segundo o livro de Reis, capítulo 2, nós vamos ver os versos de 1 a 11, e ainda no segundo Reis, capítulo 13, verso 20 e 21. Então, segundo Reis, capítulo 2, verso de 1 a 11, segundo Reis, capítulo 13, versos 20 e 21. Glória a Deus. E para aqueles irmãos e amigos que gostam de anotar a nossa reflexão, aqueles que estarão recebendo também pela internet essa palavra, é a sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de ensino, oração. E o tema da nossa reflexão hoje é peça, persevere e receba. Glória a Deus. Peça, persevere e receba. Vamos ler a palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 2, eu vou ler o primeiro versículo, os demais irmãos, monitorados pelo pastor Aparecido, estarão lendo o verso seguinte. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas, que estavam em Betel, saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Capítulo 13, versos 20 e 21.
Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Todos juntos, 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um gado e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém. Glória a Deus. Podeis ocupar o vosso assento. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto sagrado que nós lemos, os irmãos observaram bem que é o momento, dois momentos na vida de Eliseu. O primeiro momento, quando Elias, que era o profeta, foi levado ao céu, e Eliseu estava ali acompanhando, e o segundo texto que nós lemos fala-nos da morte de Eliseu. Os irmãos certamente conhecem o contexto bíblico que fala sobre Eliseu. Eliseu foi o homem que Deus levantou para dar sequência à obra, ao trabalho que Elias estava realizando para o Senhor. Nós não vamos falar aqui sobre Elias, mas os irmãos sabem que Elias estava deprimido e desejando a morte, quando Deus visita a Elias e diz para ele: olha, ainda tem um grande trabalho para você fazer. Você vai ter que ungir alguns reis e também levantar o teu substituto. Glória a Deus. E diz que Elias estava andando quando encontrou com Eliseu, e Eliseu convidou Eliseu para segui-lo. O Espírito de Deus falou com Elias. Eliseu disse: deixa eu ir primeiro despedir dos meus pais. Ele foi, matou, ele estava trabalhando, arando com 12 juntas de boi, matou os bois, pegou os carros, queimou, preparou a carne e depois começou a seguir a Elias. Eliseu começou a seguir a Elias. A palavra de Deus diz em vários lugares, mas a gente podemos citar apenas para referência, ali no Novo Testamento, capítulo 14 de São João, quando o Senhor Jesus disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, crendo, recebereis. Essa citação está lá no Novo Testamento, mas ela é aplicada para o relacionamento do homem com Deus. Aleluia. Nós servimos a um Deus que, se nós tivermos uma postura correta de relacionamento com Ele, aleluia, Ele nos dá a liberdade de nós pedirmos e Ele nos atender. Glória a Deus. Por isso o tema da nossa reflexão hoje é: peça, persevere e receba. Me parece que pedir é algo muito comum. Todo mundo pede. Perseverar já é mais difícil, né? E não perseverando, não recebe. Por isso que a palavra de Deus diz: pedi, pedi. O Senhor Jesus foi quem disse essas palavras. E dar-se-vos-á. Quando ele fala pedir, pedir, ele está falando de perseverança. A perseverança não é simplesmente a repetição do pedido. É muito mais do que isso.
A perseverança envolve a nossa fé, a nossa confiança, envolve nós crermos que estamos falando com Deus, aleluia, e que o seu Deus está nos escutando e que Ele vai nos responder. Confiança, aleluia. Então, quando a palavra de Deus fala de perseverança, aleluia, não fala apenas de simplesmente ficar repetindo pedidos, às vezes até sem muita noção, às vezes até mesmo sem compromisso com Deus, nem com a sua palavra. Esse pedido não vale, não tem o efeito, não alcança o resultado. Aleluia, glória ao nome do Senhor, porque o nosso pedido, ele tem que passar pela nossa responsabilidade, de saber quem é o Deus que nós estamos pedindo, o nosso compromisso com Ele, e a nossa confiança, aleluia, que Ele está nos ouvindo e que Ele vai nos responder, glória ao nome do Senhor, aleluia. E me veio ao coração esse exemplo de Eliseu, porque esse exemplo de Eliseu, ele traz para nós alguns ingredientes que certamente vão servir, vão nos ajudar a alicerçar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa postura no relacionamento com Deus. Eliseu, aleluia, não era uma pessoa qualificada, aleluia, mas tinha uma chamada, teve uma chamada de Deus. Então, quando Eliseu recebeu a chamada de Deus, ele se desvinculou, se desprendeu de tudo, era um verdadeiro homem, um grande trabalhador, porque ele estava arando com 12 juntas de boi. Era um gigante no trabalho. Glória a Deus. Mas a hora que o Senhor Deus o chamou, ele entendeu o chamado. Aleluia. Abandonou o seu trabalho e foi seguir Elias. Glória a Deus. Mas ele foi com um propósito, aleluia, porque toda chamada, e todo aquele que tem chamada, ele tem alguns propósitos que Deus revela no seu coração. Alguns, a princípio, pegam aqueles propósitos que Deus revelou e começam a viver aquilo com muita alegria, com muito ânimo, mas o tempo vai passando, aleluia, e ele acaba esfriando o seu ânimo, aleluia. Isso fala da perseverança. Ele vai esfriando o seu ânimo, vai desanimando, vai deixando de levar a sério, aleluia, aquilo que Deus colocou na sua mão, o propósito de Deus na sua mão, na sua vida, vai relaxando, aleluia. E o que acontece? O resultado é que ele acaba não desfrutando das bênçãos de Deus. E muitos, quando chegam num momento como esse, dizem: mas Deus não faz mais, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo, continua fazendo. Quem muda somos nós, que muitas vezes somos inconstantes, aleluia. Deixamos de viver, aleluia, aquilo que Deus tem preparado, planejado, o propósito de Deus na nossa vida, nós colocamos ele no segundo plano, aleluia. E aí as realidades das bênçãos de Deus não se cumprem na nossa vida. Mas o texto sagrado fala que com Eliseu foi diferente. Aleluia. Se é para seguir Elias, eu não vou abrir mão. Aleluia. E aqui o texto sagrado fala de alguns lugares que ele passou, algumas
revelações, promessas de Deus na sua vida que foram recapituladas naqueles lugares que ele passou. Aleluia. Mas o que a gente mostra, que a gente percebe, é que Eliseu não abriu mão do seu propósito. Glória a Deus. A coisa não aconteceu, talvez, no prazo, no momento que ele imaginava, mas certamente ele dizia consigo mesmo: o tempo é de Deus, eu vou ficar no meu lugar, eu vou ficar na minha posição, glória ao nome do Senhor, até, aleluia, que aquilo que Deus me falou se torne realidade na minha vida. Então nós vamos ler aqui o capítulo 2, aleluia, a partir do verso 1. Primeiro, que Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Elias partiu com Eliseu de Gilgal. A palavra de Deus diz que quem lança a mão no arado e volta para trás e olha para trás, não é digno. Aleluia. A perseverança é um ingrediente indispensável na vida daqueles que querem alcançar a vitória. Aleluia. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. O que a gente entende aqui? Aleluia. Que houve até uma palavra, quem sabe até um incentivo, um estímulo, aleluia, para que Eliseu abrisse mão do seu propósito. Aleluia. Isso fala muito perto e muito claro da nossa jornada servindo ao Senhor, porque às vezes surgem, aleluia, algumas alternativas, e quem sabe até mesmo alguns conselhos de alguém dizendo: para quê? Precisa de tudo isso? Para que essa persistência? Aleluia. Você já não tem promessa de Deus? Eliseu já tinha promessa de Deus. Aleluia. Você não já tem? Você não é o sucessor de Elias? Aleluia. Mas Eliseu disse: não. Eu tenho promessa, eu sou o sucessor, mas eu vou ficar no meu lugar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não vou abrir mão até que eu veja as promessas de Deus tornando-se realidade na minha vida. Aleluia. Aí vem o que eu disse da persistência. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pedi. Aleluia. Nossa reflexão fala: peça, mas persevere. Aleluia. Não arrede 1 milímetro. Aleluia. Mesmo que as circunstâncias que estão te envolvendo, talvez peça para isso. Aleluia. Porque Elias estava em movimento. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E talvez o cansaço pudesse tomar conta. Aleluia. Mas Eliseu disse: eu vou superar todas as circunstâncias, mas eu não vou deixar Elias sozinho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E assim eles foram a Betel. Lá os profetas disseram: você sabe que o Senhor vai vai levar Elias diante de você, vai arrebatar Elias. Quando nós lemos essa expressão do profeta e a resposta de Eliseu, aleluia, nós já concluímos rapidamente. Deus havia revelado alguma coisa para Eliseu. O que Deus havia revelado? Que Elias seria tomado de diante dele. Aleluia. Ele já sabia. Deus falou com os profetas e disse: eu sei, cala-te, eu sei.
Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, para Eliseu, que eu não te deixarei. E os filhos do profeta que estavam em Betel saíram. Eliseu disse: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Que ele demonstra que ele tinha sintonia com Deus, Deus havia falado com ele. Então, mas aí veio outro desafio. Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Aleluia. Elias não disse para Eliseu: o Senhor pediu para que você vá comigo a Jericó. Ele disse: o Senhor me enviou a Jericó. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas Eliseu, que Deus tinha falado com ele, sabia do propósito de Deus. Ele disse: olha, não importa para onde Deus te enviou, eu vou contigo. Aleluia. Ele poderia simplesmente dizer: não, eu vou ficar aqui, se Deus falou, Elias vai voltar aqui. Não, ele disse: não, aleluia, eu vou fazer a minha parte, eu irei contigo, glória ao nome do Senhor, aleluia. Chegando lá, os profetas, novamente a mesma mensagem. Ele disse: eu já sei, pode ficar tranquilo, eu não vou dar lugar para perder a bênção de Deus sobre a minha vida. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então depois, ele foi dali para o Jordão. O Senhor me enviou ao Jordão. Fica aqui. Eliseu disse: não, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos juntos, glória ao nome do Senhor. Quando chegou lá no Jordão, havia lá mais 50 profetas, a mensagem era a mesma, glória ao nome do Senhor. Mas Eliseu disse: eu já estou sabendo, eu só estou, em outras palavras, Eliseu dizia: eu só estou esperando o momento, Deus já me revelou. Aleluia, Deus é fiel, se Ele revelou, vai acontecer. Aleluia, eu vou continuar vigilante, porque eu só estou aguardando o momento. Depois que Elias viu o propósito, a fidelidade, aleluia, de Eliseu, então Elias vai, dirigido por Deus, e fala com Eliseu. Verso de número 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Veja bem, a mensagem era sempre a mesma: eu vou ser tomado diante de ti. Aleluia. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Eliseu pensou e disse: olha, Elias, um homem muito abençoado, o Espírito de Deus sobre a vida de Elias, aleluia, e eu tenho um propósito de ser tão abençoado, ou mais abençoado ainda do que Elias. Então disse: eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre ti. Aleluia. Quando ele fez esse pedido, Elias olha para Eliseu e disse: olha, pediste algo difícil, coisa difícil pediste. Aleluia. Porém, se você permanecer e me ver quando o Senhor me tomar diante de ti, você vai alcançar. Aleluia. Aí a gente aprende duas lições importantes aí, que para Deus não há o difícil nem o impossível. Aleluia. Tudo é possível para Deus. Às vezes nós não alcançamos, falha nossa. Não é falta de pedido, que eu comecei dizendo que pedir é o que nós mais fazemos. Mas às vezes não temos perseverança, não temos confiança.
Aleluia. Paramos diante das circunstâncias. Quando nós falamos desse deslocamento de Elias, isso fala de circunstâncias que acompanham a nossa vida, o dia a dia da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, que nós temos que superar todas estas circunstâncias para alcançarmos a vitória. Aleluia. Como Eliseu não abriu mão, aleluia, então ele pôde ver, aleluia. Então, a palavra de Deus diz, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito tudo, alcanceis a vitória. Ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Aleluia. Então fala de persistência, de confiança. Aleluia. Eu sempre digo que Deus é digno de toda confiança, porque Ele nunca falhou. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, Eliseu, aleluia, venceu todas aquelas circunstâncias e permaneceu, aleluia, junto de Elias. E diz aqui o verso 11: sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu no redemoinho. E quando Elias estava subindo, Eliseu então segurou na capa de Elias. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele segurou na capa de Elias. E ali ficou na mão dele a prova de que ele não cochilou, que ele não estava dormindo, que ele estava atento e que ele realmente viu quando Elias foi tomado diante dele. E aí então Eliseu começa o seu ministério. Aleluia. E nós vamos observar, e aí os irmãos podem fazer um estudo mais pormenorizado, aleluia, que Eliseu fez realmente o dobro de tudo que Elias realizou no seu ministério. Glória a Deus. Quando Eliseu ia indo, o Jordão se abriu. Quando ele voltou, ele usou a capa de Elias, o Jordão se abriu também. Os irmãos se recordam que Elias, no seu ministério, lá na casa daquela viúva, quando o filho da viúva morreu, aleluia, aquela mulher, não era viúva, que hospedou Elias na sua casa, e ela não tinha filho. Elias orou, Deus lhe deu um filho, depois o filho morreu, aleluia. Elias foi lá, voltou na casa ele estava fora, foi lá, voltou, orou, e Deus restituiu a vida do filho daquela viúva, daquela mulher. Glória a Deus. E Eliseu, no seu ministério, ele tinha também, Deus usou também para que ele ressuscitasse o morto. Mas como ele pediu a Deus o dobro, ele tinha que ressuscitar 2, né? E por isso que nós lemos capítulo 13, verso 20 e 21. Durante o ministério de Eliseu, ele havia apenas ressuscitado um morto, mas para cumprir, aleluia, o compromisso de Deus que ele havia pedido, mesmo depois de morto, ele ressuscitou mais um morto. Aleluia. Então, no capítulo 20, aqui, capítulo 13, verso 20 e 21, o povo de Israel estava numa batalha,
E eles passaram por um lugar onde estava ali o lugar, a cova onde Eliseu estava sepultado. Aleluia. E naquela batalha, um morto, alguém morreu ali, e eles não tiveram tempo de sepultar, jogaram aquele morto na cova onde estava Eliseu. E quando o morto bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Aleluia. A coisa com Deus é muito séria. Aleluia. Deus não falha. Deus não muda. Deus é fiel. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós vivemos um momento, e eu quero encerrar estas poucas palavras, quando eu disse, nós pedimos muito. Aleluia. E Deus usa o profeta, o apóstolo Tiago, dizendo, vocês pedem, não recebem, porque pedem mal. Aleluia. Ele diz lá, pede mal, porque pede para os seus deleites. Não pede com propósito, não pede com objetivo. Quando ele fala, pede pelo seu deleite, é muitas vezes alguém que pede só para desfrutar da vaidade. Eu pedi, Deus fez, eu orei e aconteceu. Aleluia. Nossa vida com Deus tem que ter propósito mais sublime. Aleluia. Nós devemos pedir para que o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor seja glorificado. Para que aquilo que o Senhor Deus está fazendo, aleluia, através da vida nossa, do nosso ministério, do nosso trabalho, aleluia, sirva para o engrandecimento do nome do Senhor, para que mais pessoas possam conhecer e saber o quanto Deus é poderoso e que Ele está pronto para salvar, para transformar, para libertar. Aleluia. Agora, quando nós temos a nossa postura correta diante de Deus, não há como um pedido não ser aceito, não ser respondido. O Senhor responde, o Senhor faz, o Senhor opera. Aleluia, porque Ele é um Deus fiel. Aleluia. Então, a nossa reflexão de hoje é peça, confie e receba. Peça, persevere e receba. Glória ao nome do Senhor, porque nós servimos um Deus que atende, um Deus que ouve, um Deus que tem poder para realizar, um Deus que está presente conosco no nosso dia a dia, para que o nome dele seja exaltado, glorificado, e que nós possamos continuar sendo instrumento nas mãos dele. Aleluia. Eliseu tinha uma chamada. Eliseu ouviu, atendeu a chamada. Aleluia. Mas para que as promessas de Deus fossem reais na sua vida, ele precisava perseverar. A palavra de Deus fala de muitos que começam bem, mas não perseveram. Aleluia. O começo é importante. Não podemos dizer que não é importante que alguém comece. É importante. Mas a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. Aleluia. Não basta começar. Aleluia. Nós temos que ir até o fim. Deus usou o profeta, aleluia, Daniel dizendo, tu porém vai até o fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que essa persistência, essa perseverança, essa constância possa ser uma qualidade do nosso relacionamento com Deus. Não parar diante de circunstâncias adversas, diante de convites ou de incentivos de A ou B ou C para que você pare, para que você não continue. Aleluia. O próprio Elias disse a Eliseu, fica-te aqui. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas Eliseu disse, não, eu tenho promessa. Aleluia, eu não vou ficar.
Eu tenho propósito, eu não vou abrir mão desse propósito. Eu tenho alvo, eu tenho objetivo a ser alcançado. Aleluia. Não mude o seu alvo, não mude o seu objetivo diante da circunstância, mas a cada dia renove, para que a vitória de Deus seja completa na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações. Você que está recebendo esta mensagem pela internet, se você foi abençoado por ela, não se esqueça, encaminhe para os seus amigos, peça a eles para que se inscreva também na nossa página, aleluia, e você será também um canal de bênção para outras pessoas. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém. O meu combustível para continuar